Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para falar para vocês sobre alguns assuntos importantes aí para nossa próxima avaliação e simulado, verdade? Então vou começar lá. Para essa, o que a gente vai precisar saber? O que é mais importante? Quais foram os modelos atômicos, tá bom? O que é semelhança atômica e quais são elas, a diferença entre elas? E também as propriedades gerais específicas da matéria. Os modelos atômicos e as semelhanças atômicas foi conteúdo de quiz, então eu acho que está um pouco mais claro, mas de qualquer jeito eu vou dar uma revisada com vocês aqui. A gente tem 4 modelos atômicos: Dalton, Thomson, Bohr e Rutherford, né? Rutherford e Bohr. E então ali, vamos lá. Dalton é o primeiro a surgir, aquele onde não tinha carga nenhuma elétrica, nem negativa, nem positiva. Era considerado uma esfera, né, sem carga, sem indivisível, não sabia o que se tinha dentro, era simplesmente uma esfera, uma bola de bilhar, como é conhecido. Quando chega Thomson, ele ainda mantém esse átomo indivisível, porém, ele diz que essa esfera possui suas cargas positivas e negativas espalhadas por essa esfera, tá? Que foi nomeado como pudim de passas, por parecer um pudim cheio de passas ali tudo. O Rutherford, ele já vem com uma nova visão. Ele já vem com uma visão já desse átomo divisível, onde ele sim tem um núcleo com carga positiva e carga neutra e uma eletrosfera bagunçada ali. É aquele que a gente chama de sistema planetário, mas porém eu comentei com vocês em sala que ele parece muito mais um globo da morte, né? Que é aquele globo fechado, aquelas esferas bagunçadas, aonde os elétrons percorrem sem sentido nenhum aquilo ali. Então a carga positiva e a neutra ficam no centro, no núcleo, e a negativa fica percorrendo em volta. O Bohr, ele melhorou, ele pegou o do Rutherford, ele copiou, ele não copiou, ele só aperfeiçoou. Ele manteve o núcleo no meio com carga positiva e carga neutra, porém as cargas negativas que percorriam a eletrosfera em volta, para ele já foi ali considerado uma eletrosfera organizada, bem bonitinha, parecendo muito mais o sistema solar do que o do Rutherford. Porém, o planetário é conhecido do Rutherford e o com eletrosfera desenhadinha, bonitinha, a gente chama o modelo de Rutherford-Bohr, também chamado de eletrosfera. Beleza? Essas são as características dos modelos atômicos. O que é o átomo, né, galera? O átomo é essa estrutura que ela gera tudo que a gente tem nesse nosso universo. É a menor partícula? Não, porque a gente sabe que tem partículas internas desse átomo. Porém, ele é a menor estrutura formadora de tudo, né? A unidade estrutural. E a gente tem esses átomos, eles possuem semelhanças, né? Que a gente chama de semelhanças atômicas. Lá na questão dos nossos números, lá na tabela periódica, a gente tem o número de prótons, nêutrons, né? E o número da massa. Então, quando a gente fala ali do isótopo, isóbaro e isótono, eles começam com essa palavra iso. E essa palavra iso, ela tem uma significância, ela tem um sinônimo ali, o iso, deixa eu melhorar aqui um pouquinho, opa. Esse iso quer dizer que eles são iguais, então eles têm uma semelhança, não significância, né? Nada a ver o significância. Eles têm uma semelhança. E qual vai ser essa semelhança? Isótopo, isótono, isóbaro. Por que eu falo tão pausadamente essas palavras? Porque o isótono, ele vai ter o mesmo número de nêutrons. Isótono, com Nzinho no fim, na última sílaba, nêutrons. Mas como é que eu vou descobrir que ele tem o mesmo número de nêutrons? Quando a gente tem um elemento, a gente tem um número de cima, que representa a massa, o número de baixo, que representa os prótons, e a subtração desse número de cima com o de baixo, que ele vai gerar os nossos nêutrons. Então, se eu tiver os mesmos valores nos elementos, dois elementos ali que estão sendo analisados, e os valores dos prótons forem iguais, ou seja, o número que está embaixo do símbolo do elemento, quer dizer que eu tenho uma semelhança atômica chamada isótopa, tá? Ou isótopo, para não confundir. Quando esse número em cima é igual,
eu vou ter a massa atômica igual. Então, esse número de massa atômica será o mesmo e eles vão ter uma semelhança atômica chamada de isóbara, né? Ou isóbaro. E por fim, a gente tem o isótono, que é a subtração da massa pelos prótons, que vai gerar os nêutrons. E com isso, se eles forem o mesmo valor dessa subtração, a gente vai ter os isótonos ali. Tranquilo? Acho que é de boa essa semelhança. Cuidado com esse jeito da palavrinha. Isótopo, próton, isótono, nêutron. E a massa, por fim, é o isóbaro, tá bom? Essa não tem o joguinho de palavras ali para vocês. E pra gente ir caminhando já pro fim, a gente vai falar das propriedades gerais da matéria. A matéria é o todo, né? Então essa matéria ela vai ser formada por esses átomos. E quando a gente fala de corpo da matéria, a gente está falando de uma porção limitada, um pedacinho dessa matéria, tá? Que nem eu peguei um papel, rasguei, tirei aquele pedacinho é o corpo da matéria. O outro pedaço também continua sendo o corpo. Então são essas porções limitadas, tá? Já o objeto da matéria, ele vai ser a função que eu vou dar. O papel eu vou escrever, vou amassar, vou desenhar. A madeira eu vou fazer papel. Eu vou fazer uma mesa, uma cadeira, tá? Vai ter essas funções aí. Porém, elas possuem propriedades. As propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais são 7. Nós temos a massa, que vai representar o peso dessa matéria, tá bom? O volume, ou seja, a quantidade de matéria que eu tenho. Vai ter a extensão vai ser o espaço que ela ocupa, o tamanho dela. A impenetrabilidade é a incapacidade de dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Lembra o experimento lá do laboratório? Que eu tinha 2 copos de Becker, um com água, o outro eu coloquei dentro, no que eu coloquei dentro transbordou água para que saísse aquela quantidade de matéria para que o outro corpo conseguisse entrar, no caso, o outro copo de Becker. A compressibilidade é a capacidade de reduzir aquele volume da matéria ali o mínimo possível, comprimir ele o máximo possível. Era o da seringa, que a gente pegava aquele êmbolo e diminuía, apertava o máximo para aquele ar estar ali. Comprovando que ar também é uma matéria, que ele estava ocupando seu espaço, né? A gente tem a elasticidade, que o próprio nome já diz, é a capacidade de um corpo ser elástico, ou seja, dele retornar à sua forma inicial. A gente tem também a divisibilidade, que é a capacidade da gente quebrar essa matéria, picotar essa matéria, fazer ela em vários tamanhinhos, vários pedacinhos. E a inércia, que é a capacidade dessa matéria se manter em repouso ou se colocar em movimento, tá? E as 3 específicas são bem tranquilas, são 3. Física, química e organoléptica. A gente falou lá na revisão que a gente fez. E a física, ela vai ser aquela que o material vai ter uma mudança apenas no estado físico. Estado físico gasoso, líquido, sólido, ou estado físico rasguei, quebrei, amassei, tá? Que nem transformação química e física, bem isso. A química, quando a gente muda a composição, muda a cor, libera um cheiro, libera um gás, isso é uma propriedade que quer dizer que aquele material tem uma propriedade química, tá? Aquela matéria, desculpa. E a última, organoléptica, ela nada mais, nada menos que é o sistema sensorial, são os nossos 5 sentidos, paladar, olfato, visão, audição e tato. Então, quando a gente consegue ver essa matéria, quando a gente consegue sentir o cheiro dela, sentir o gosto, ouvir, né, o barulho dela ali, um papel amassar, um vidro quebrar, tudo isso quer dizer que a gente está usando nosso sistema sensorial, então essa propriedade tem sim suas características organolépticas. E, para fechar, os estados físicos, que são o sólido, líquido e gasoso, qual que é a diferença entre eles, hein, galera? Qual que é? Basiquinha. Todos são feitos, todas as matérias têm suas partículas, né? Que são os átomos que formam as partículas. Quando a gente tem uma substância, acho que vocês vão lembrar do meu slide lá das bolinhas doidas e as bolinhas paradinhas. Quando a gente tem uma substância sólida como um gelo, as partículas ficam paradinha, estáticas, sem se mexer.
tá? Quando a gente tem, e muita partícula, quando a gente tem uma substância que está na fase líquida, a gente já não tem tanta partícula assim. E elas já começam a ter um pequeno movimento. E a gasosa, ela já tem bem menos partícula, bem menos mesmo. E vão ser aquelas partículas mais agitadas, bem doidas. Tipo vocês indo pro recreio, é daquele jeito. Tá bom, meus amores? Um beijo em vocês. Boa prova, bons estudos, arrasem!